A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 24, está escrito: sabendo que do Senhor recebeste a recompensa da herança, porque servi a Cristo o Senhor. A obra na qual nós fazemos, ela não vem de nós mesmos. A obra na qual nós somos cooperadores, nós somos operários, ela tem um engenheiro responsável. E esse engenheiro responsável é o Senhor Jesus Cristo. É Ele que nos convocou, que nos chamou para que pudéssemos ser operários nessa obra, sermos trabalhadores nesse grande campo, nessa grande construção na qual Ele está fazendo. Você imagine que uma pessoa queira construir uma casa e ela contrata os melhores profissionais. E você é esse profissional na qual o Senhor Jesus Cristo chamou, na qual o Senhor Jesus Cristo convocou para que pudesse, através de você, ter uma construção boa, forte, resistente e bonita. Então você é cooperador na obra de Cristo Jesus, através da sua entrega, através da sua dedicação, da sua vida para com o Senhor Jesus Cristo. Quando você age assim, quando você entende que você não passa de um mero operário, de um servente que está ali para poder servir ao Senhor Jesus Cristo, na grande arquitetura que Ele planejou muito antes da fundação do mundo, antes mesmo de Adão e Eva se desviar dos seus caminhos, afastar dos seus objetivos. O Senhor, Ele já tinha para conosco, Ele já desejava ter para conosco esta cooperação. Então alegrai-vos, você que foi chamado pelo Senhor Jesus Cristo, se alegre naquilo que o Senhor tem te dado, se alegre naquilo que o Senhor tem colocado nas suas mãos para que você possa fazer. Então não perca mais tempo limitando o seu poder, ao seu campo de trabalho a alguns metros quadrados, mas focai no grande terreno na qual o Senhor espera, na qual o Senhor deseja que você possa trabalhar. Esse campo ele não vai se limitar a 4 paredes e um terrasco que você possa colocar, mas esse campo ele vai estar contigo aonde quer que você esteja. Você está dentro de um ônibus, ali é o seu campo de atuação, ali é o seu local onde você vai ser usado pelo Senhor Jesus Cristo, através do seu Espírito Santo, para poder pregar o seu Evangelho. E lembre-se, pregar o Evangelho não é entregar jornal, não é entregar folheto, não é entregar livreto, não é convidá-lo para frequentar algum templo religioso, mas é trazer a clara, sincera e honesta exposição da vida de Cristo Jesus para o ser humano, para que o ser humano possa entender que a sua vida ela é de inteira, completa ao Senhor. Então o evangelismo é a gente expor a vida de Cristo, é trazer as pessoas a uma reflexão daquilo que o Senhor Jesus Cristo pode fazer, daquilo que o Senhor Jesus Cristo está fazendo na vida daquela pessoa. E nós somos esses serventes, nós somos esses operários que vai conduzir as pessoas a entender, a compreender a vida de Cristo Jesus. Por isso, o nosso campo de atuação não é um templo religioso, não é instituição religiosa, mas aonde quer que
que nós formos, aonde quer que nós caminhemos, a palavra do Senhor estará conosco. O Evangelho de Cristo Jesus deverá estar conosco. Se não for através do físico, da Bíblia, dessa forma, que possamos carregá-la através do aparelho celular, ou até mesmo na nossa mente, na nossa memória, para que a gente possa sempre ter o que falar do nosso Senhor Jesus Cristo, expondo às pessoas o amor verdadeiro, o amor real, o amor único que pode e deve conduzir ao ser humano a vida eterna. Então entendam uma coisa: a grande arquitetura do mundo, ela foi criada, ela foi formada, ela foi feita pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje o Senhor conta com cada um dos seus seguidores para que essa grande obra, essa grande arquitetura que chama ser humano, possa estar conforme o seu querer, conforme a sua vontade, conforme o seu desejo. E a partir do momento que você não estiver mais apto, não tiver mais capacitado a poder trabalhar, a poder operar nessa grande instituição que chama o coração do homem através do Evangelho de Cristo Jesus, você será dispensado, você será demitido, você será mandado embora, porque aquele que tem nas suas mãos a autoridade da palavra, aquele que tem o conhecimento do Evangelho de Cristo Jesus, aquele que aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, todavia ele não foi capaz, ele não tem aptidão para pregar a palavra, para anunciar a verdade, para poder testemunhar a vida do Senhor Jesus Cristo. Essa mesma pessoa, ela será demitida. Como diria o Roberto Justo, você está demitido. Se você não prega a palavra, se você não consegue dar testemunho da vida de Cristo Jesus, você não serve para fazer a obra dele. Você pode ter 1000 anos que você frequenta uma instituição religiosa. Você tem 1000 anos em que você passou pelo batismo das águas. Mas até hoje você tem vivido de forma superficial. Você não aprofundou, você não mergulhou a sua vida na palavra, você não estudou, você não examinou a vida de Cristo. Você não se interessou em conhecer a obra, o planejamento, as planilhas deixada pelo grande arquiteto do mundo, o Senhor Jesus Cristo, para que você possa exercer a função na qual você foi convocado, na qual você foi eleito, você foi selecionado, você foi contratado para estar fazendo. Então, quando você não cumpre a função na qual você está sendo contratado, na qual você foi selecionado no meio de tantas pessoas para estar fazendo, você corre um grande risco de ser demitido, você corre um grande risco de ser dispensado pelo dono da obra. E a obra na qual a gente fazemos, ela não é nossa, ela não é do pastor X, ela não é do padre Y, ela é do Senhor Jesus Cristo, o bom pastor. Aliás, o único pastor, o único sacerdote, o único papa que a gente tem é o Senhor Jesus Cristo. A Ele a honra, a Ele a glória, o poder para todo sempre. Então, se eu não cumpro aquilo que eu estou sendo contratado,
se eu não exerço a função na qual eu fui chamado, eu fui eleito, eu fui convocado, o responsável por aquela obra, que no nosso caso é o Senhor Jesus Cristo, Ele vai convocar outras pessoas para que possam exercer aquela função na qual a gente não tivemos a competência para fazer, para que Ele possa fazer com excelência. Então, nesse momento, eu quero que você entenda uma coisa. Estamos recebendo hoje a única, talvez a última oportunidade que o Senhor está nos dando para que nós possamos entender que a obra é dele e que nós somos operários a cumprir os seus mandamentos, a cumprir as suas ordenanças. E a ordenança do Senhor Jesus Cristo para nós é a seguinte: ide e pregai o Evangelho. Ide e pregai o Evangelho. Essa é a determinação do Senhor Jesus Cristo para conosco, de nós irmos e pregarmos o Evangelho, nós irmos e pregarmos as boas novas a toda criatura. E se nós não estamos cumprindo a nossa função, o arquiteto do mundo, o arquiteto do universo, ele tem todo o poder, ele tem toda a autoridade para nos dispensar, para tirar-nos da obra, porque não estamos tendo excelência, não estamos tendo competência para cumprir aquilo que fomos contratados. Então hoje nós estamos recebendo uma advertência do contratante, que é o Senhor Jesus Cristo, para que nós possamos nos apegar à sua palavra, nos apegar ao seu evangelho e abandonar as práticas religiosas. Sim, porque o evangélico, ele tem um hábito de ficar condenando as outras religiões, tem um hábito de condenar os seus irmãos católicos, mas ele também é um religioso. Porque toda aquela pessoa que se diz cristã, todavia ela não prega o evangelho de Cristo Jesus, ela não se dedica a falar do amor de Cristo Jesus, ela é uma religiosa. Não importa se ela esteja na igreja católica, não importa se ela esteja numa igreja evangélica, ela é uma religiosa. Porque o cristão genuíno, o cristão verdadeiro, ele entende que ele foi chamado, ele foi eleito, ele foi convocado pelo Senhor para pregar a palavra, para pregar o evangelho. E tal forma ele se dedica, ele se empenha a fim de que a palavra do Senhor Jesus Cristo ela seja ministrada a todas as criaturas, a fim de que o evangelho de Cristo Jesus possa alcançar a dezenas, a milhares, centenas de milhares de pessoas. Mas para que o evangelho do Senhor Jesus Cristo alcance a multidão, primeiro é preciso eu trabalhar no campo, a começar dentro do meu lar, no meio da minha família, com a minha parentela, com meus amigos, com os meus vizinhos, com os meus colegas de trabalho, no bairro, na cidade, no estado, no país. Aonde quer que formos, nós continuamos sendo operários da grande obra, do grande terreno de obra, que é o campo da evangelização, a fim de que pessoas possam voltar-se para o evangelho de Cristo Jesus, possam voltar-se para a palavra do Senhor Jesus Cristo e se afastar cada vez mais do pecado, afastar cada vez mais das questões religiosas, afastar cada vez mais do conceito religioso e firmar-se totalmente naquilo que o Senhor quer, naquilo que o Senhor tem, naquilo que o Senhor propõe a Ele. Temos que ter excelência naquilo que fazemos,
temos que ter audácia naquilo que fazemos, dedicação, amor e competência. São coisas que têm que seguir juntas nessa grande obra que é o campo evangelístico do Senhor Jesus Cristo. Se assim não agirmos, se assim não atuarmos, se assim não conduzirmos a nossa vida, não conduzirmos aquilo que o Senhor tem para conosco, seremos afastados após sermos advertidos pelo Senhor Jesus Cristo por não competência, pela falta de competência, pela negligência, muitas das vezes, na obra dele. E se não ficarmos atentos a essa advertência, seremos afastados da obra e outra pessoa será colocada em nosso lugar. Então, antes de você achar que a sua vida está uma coisa maravilhosa perante o Senhor Jesus Cristo, antes de você achar que a sua vida diante do Senhor é mil maravilhas, analise, pense direitinho como anda a sua vida. Qual foi a última vez que você expôs o Evangelho de Cristo Jesus para alguém? Qual foi a última vez que você falou do amor de Cristo Jesus para com alguém? Qual foi a última vez que você parou para ouvir alguém que se encontrava angustiado, que se encontrava aflito, que se encontrava perdido, amargurado? Qual foi a última vez que você deu uma palavra de consolo para alguém que estava desorientado? Qual foi a última vez que você leu um versículo bíblico para alguém? Qual foi a última vez que você ousou a chamar a atenção de alguém que estava fazendo algo que você sabe que é errado, que é pecado? Não estou falando daquelas pessoas que estão no mundo. Aquelas pessoas que estão no mundo, a gente deve falar do amor de Cristo Jesus para com ela e a necessidade que o ser humano tem de se arrepender e voltar-se totalmente para o Senhor. Não estamos falando dessa pessoa. Não estamos aqui falando desta questão. Mas estamos falando daquele irmão em Cristo Jesus que aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Passou pelo batismo da água em nome do Senhor Jesus, mas que mesmo assim continua vivendo no pecado, continua tendo uma vida errada, e que claramente você tem visto ele nadando de braço a passos largos em direção ao lago de fogo. Quando foi que você expôs dentro da palavra do Senhor Jesus Cristo que aquilo que Ele tem feito, aquela maneira que Ele tem conduzido a sua vida, apesar de se dizer cristão, é algo que pode levar ele a perder a sua alma? Porque aquelas pessoas que são cristãs, que já aceitaram o Senhor Jesus Cristo como Deus da sua vida, a essas pessoas a gente deve exortar conforme o ensinamento da palavra do Senhor Jesus Cristo. Essas pessoas devem receber um
tabefe no pé da orelha, para que aprenda, para que acorda, para que desperta, para que pare de ser moleque e passa a ser um homem comprometido com a palavra, comprometida com o Evangelho de Cristo Jesus. Esses que se dizem cristãos merecem sim um sacode para ver se acorda para o Evangelho e pare de viver de forma errada, de forma incoerente com a vida de alguém que negou-se a si mesmo e agora faz a vontade do seu Deus, faz a vontade do seu Senhor, faz a vontade do seu Salvador. Qual foi a última vez que você exaltou essa pessoa? Não estamos falando de você ser um religioso, pagando de santarrão. Não, nada disso. Porque todos nós somos pecadores. Todos nós estamos debaixo do jugo, do fardo do pecado. Mas o que diferencia uns dos outros está contido nesse livro. Hoje é o dia é hoje, em que estamos sendo chamados no escritório do dono da obra, do arquiteto, do engenheiro responsável, e ali, sentado juntamente com ele, estamos recebendo a advertência verbal, escrita, sobre a nossa conduta, sobre a maneira pela qual a gente tem conduzido, a gente tem guiado, a gente tem trabalhado nesse campo de obra, a fim de que a gente possa consertar, a fim de que a gente possa organizar melhor a nossa vida e começar agora a cumprir o planejamento, cumprir aquilo que nos está sendo passado, está sendo ordenado dentro da palavra, dentro do Evangelho de Cristo Jesus. Que desse momento em diante não venhamos a mais andar conforme o nosso querer, não venhamos andar conforme a nossa vontade, não venhamos a andar conforme os nossos próprios desejos, mas que possamos andar, que possamos agora caminhar, que possamos agora ser direcionados pelo mestre de obra, que é o Espírito Santo, que é a pessoa que vai estar nos orientando, nos mostrando o projeto, como deve ser feito, como deve ser construído. Que desse momento em diante a gente possa ter a nossa conduta, ter a nossa postura, ter a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, a nossa forma de trabalhar dentro da obra do Senhor Jesus Cristo de maneira diferente do que nós temos feito até esse momento, a fim de que assim a gente possa conseguir aptidão, a gente possa conseguir controle e decência, honradez por parte do responsável da obra, que é o Senhor Jesus Cristo, pelos trabalhos prestados, pelos trabalhos que estamos fazendo.
para que quando chegar no final dessa obra, quando chegar o final do mês, pré-determinado pelo dono da obra, a gente possa receber o bônus por todo o serviço prestado. A gente possa receber a gratificação pelo empenho, pela dedicação, na qual a gente demonstrou ao longo dessa construção. Talvez você não saiba, talvez você não entendeu qual seria essa gratificação, qual seria esse abono que receberíamos no final dessa obra. Mas nós estamos falando aqui da vida eterna. Pois não há ninguém que pregue a palavra do Senhor Jesus Cristo. Não há ninguém que anuncia o amor de Cristo, que não receba do Senhor Jesus Cristo essa bênção, essa herança. Assim sucedeu com nossa irmã Maria, na qual os nossos irmãos católicos, eles são devotos, tem ela como mãe da igreja dele, da instituição, e de forma aplausível, porque ela foi uma jovem, uma adolescente que, aos olhos do Senhor, foi encontrado virtudes na qual pessoas mais experientes, mais velhas do que ela, naquele momento não tinha. E ela, sendo uma adolescente de 13 anos, foi encontrada tais virtudes que lhe capacitou a gerar o corpo físico do nosso Deus. Assim sucedeu com Pedro, com Tiago, com João, com Paulo, com todos os apóstolos, com Maria Madalena, José de Arimateia, Nicodemos, com Lucas, João Marcos, Estevão, Áquila, Priscila, São Jerônimo e tantas outras pessoas que foram cruciais nessa grande obra. E que hoje a gente possa entender, a gente possa compreender a necessidade também de, quem sabe, daqui a alguns anos, a gente ser reconhecido pela contribuição nessa construção que está sendo feita, que está sendo erguida por pessoas contratadas, selecionadas pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Que daqui a alguns anos as pessoas possam olhar, ver aquilo que fizemos em prol do Evangelho do Senhor Jesus Cristo e não se tornar devoto de nós. Não criar igreja, fundar igreja em nossa homenagem, como a igreja wesleyana, a igreja luterana, mas que as pessoas possam reconhecer nós como verdadeiramente amigos de Cristo Jesus. Pessoas que abriram mão dos seus querer, abriram mão da sua vontade, abriram mão dos seus desejos, das suas vontades, para se dedicar, para abraçar a causa, para trabalhar nesse grande canteiro de obra que a cada dia está próximo do seu fim.
A fundação já foi feita pelo Senhor Jesus Cristo e pelos seus apóstolos. A parte estrutural pode ser erguida pelo apóstolo Paulo, por Lucas, por João Marcos e tantas outras pessoas. Hoje nós estamos no acabamento, naquelas pequenas coisinhas que tem que ser feita, que tem que ser construída, que tem que ser finalizada antes da entrega da obra. Todos os dias o grande arquiteto do universo, Senhor Jesus Cristo, Ele visita essa obra, Ele analisa para saber se estamos conduzindo ou não conforme o seu querer, conforme a sua vontade. Todos os dias Ele vem e analisa para saber se a obra está ficando, se a obra está saindo conforme o seu querer, conforme a sua vontade, conforme o seu desejo. Então, para que você não venha a ser corrigido, para que você não venha a ser chamado a atenção pelo serviço que você tem prestado nessa construção, para que não haja defeito estrutural naquilo que você tem feito nessa obra, abre mão da religião, abre mão de placas de igreja e começa a dedicar-se à palavra, ao Evangelho de Cristo Jesus. Abrace aquilo que a Bíblia diz, aquilo que a Bíblia relata, aquilo que a Bíblia lhe traz, para que você não venha correr nenhum risco de ser chamado à atenção ou até mesmo ser excluído do quadro de funcionários dessa obra. Muita gente questiona, muita gente julga, muita gente condena Judas Iscariotes. Mas a verdade é que aquele jovem, ele cumpriu com excelência. Ele cumpriu de forma aplausível para aquilo que ele foi chamado, para aquilo que ele foi convocado. Nós podemos não concordar com ele, nós podemos achar um absurdo o que ele fez, podemos até mesmo queimar Judas, mas a obra que ele fez, ela foi aplausível. E mesmo quando ele estava desfalecido, mesmo quando ele estava pensando em fazer algo contrário àquilo que ele havia nascido para fazer, o Senhor chegou perto dele e disse: o arquiteto do mundo, o engenheiro responsável por essa obra, ainda quando a fundação estava sendo feita, estava sendo furado os tubulão para se colocar as ferragens e o concreto debaixo do fundamento, o Senhor chegou para ele e disse: o que tiver que fazer, vai e faça. O que tiver que você tenha que fazer, vai e faça. Não seja covarde, não seja medroso,
mas tenha a audácia de fazer aquilo que você nasceu para fazer. E o que nós nascemos para fazer foi pregar, foi anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. Então que nós possamos fazer isso com excelência, que nós possamos fazer isso com honradez, sabendo que a obra que começou em Cristo, transmitida para os apóstolos, para a igreja primitiva, posteriormente para a igreja católica, depois para a igreja evangélica, que essa obra ela possa continuar. E que nós que somos hoje os operários, que estamos trabalhando já no acabamento, para que essa obra seja entregue no prazo, possamos ter a fidelidade de seguir o projeto, de seguir conforme a planilha, conforme as orientações passadas pelo engenheiro, sem temermos, sem demonstrar medo naquilo que nós venhamos a fazer, naquilo que nós venhamos a planejar, mas que possamos usar de fidelidade, mas que possamos usar de coerência dentro dessa grande obra. Para que no dia do Senhor, no dia em que essa obra for ser inaugurada, for mostrada para o mundo, nós possamos estar de pé, de cabeças erguidas, orgulhosos por contribuir, orgulhosos por fazer parte dessa grande construção, que é a palavra, que é o Evangelho de Cristo Jesus. Sendo assim, menos eu, menos os meus desejos, menos as minhas vontades, menos os meus planos, menos a minha ideia, menos os meus ideais, menos aquilo que eu penso, menos aquilo que eu acredito, e mais Cristo. Pois a nossa vida, pois o nosso relacionamento, a nossa intimidade, ela tem que ser com Cristo. Ela tem que ser com o grande arquiteto do mundo, o responsável por essa obra, na qual há mais de 2000 anos pessoas têm trabalhado. O momento de Maria passou, o momento de Pedro, de Paulo, de João passou. O momento de São Jerônimo passou. O momento de John Wesley, de Martinho Lutero passaram. Mas hoje é o nosso tempo. Tempo de nós escrevermos os nossos nomes na história do cristianismo, onde, assim como os pais apostólicos escreveram o seu nome na história, hoje é o dia em que
nós estamos tendo essa oportunidade, estamos tendo esse momento de escrever na história do cristianismo o nosso nome. Não como pessoas religiosas, não como pessoas que viveu a sua vida toda cercada por quatro paredes, acreditando que ali se fazia a presença do Senhor, mas que possamos viver as nossas vidas, mas que possamos entender que escrever um nome na história do cristianismo é contribuir para que o Evangelho de Cristo Jesus seja pregado, seja anunciado, seja falado para as pessoas. Mas que não sejamos como os religiosos que constroem templos religiosos para si e ali começa a arrecadar dinheiro. Lembrai que estamos no canteiro de obra, trabalhando para o grande arquiteto do mundo, o Senhor Jesus Cristo. E o pagamento na qual receberemos virá do próprio Senhor. Ele nos pagará um salário justo, um salário fiel, um salário real, condigente com aquilo que nós temos feito, com aquilo que nós temos trabalhado na sua obra. De graça recebeis o Evangelho, de graça recebeis, de graça também entregai. Não aceita nada por causa do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não permite que alguém venha pagar aquilo que você tem a receber do Senhor Jesus Cristo. Mas que você possa viver esperando receber o salário que vem do alto. O salário que vem do próprio Senhor Jesus Cristo para a sua vida. Pois aquele que recebe o salário deste mundo, quer seja através de dízimo, de oferta, de contribuição, de ajuda de custo, de venda de material, esse já não tem mais o que receber quando o dono da obra vier a pagar a todos que contribuíram, a todos que cooperaram, a todos que ajudaram para que a sua obra seja erguida. Hoje nós estamos recebendo do Senhor Jesus Cristo a chance, a oportunidade de mudar o time, de mudar a forma, a maneira com que nós trabalhamos, a fim de que nós possamos agora andar, a fim de que a gente possa agora caminhar, não mais conforme o nosso querer, não mais conforme o nosso desejo, não mais conforme a nossa vontade, mas agora conforme o querer, o desejo, a vontade de Cristo Jesus para nossas vidas. De maneira que a gente possa caminhar, a gente possa andar, a gente possa ser firmado de maneira única e exclusiva na palavra do Senhor Jesus Cristo. E que o engenheiro responsável por essa obra possa reconhecer em nós pessoas gabaritadas,
para fazer parte dessa obra, para fazer parte dessa grande estrutura que é o Evangelho de Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça esplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o teu rosto e te dê a paz.